algumas partes que, se por um acaso eu falar aqui, vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum determinado tópico, é só falar que eu não escondo mais ou pego a apresentação completa e mostro para vocês, tá? Eu também, a apresentação ela tá toda em inglês, mas eu vou falar tudo em português, então pode ficar tranquilo que eu não vou arranhar o ouvido de vocês, não, com o inglês ainda, não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da modelagem matemática, né, com um modelo que eu desenvolvi, né, no meu doutorado, que é o CABC-Qual, uma adaptação do CABC, que já era um modelo existente, e como a gente pode utilizar ele para fazer esse melhor posicionamento, alocação das melhores práticas de gestão, das soluções baseadas na natureza, de dispositivos LEEDs, enfim, como vocês quiserem, acharem melhor chamar, tá? Uma introduçãozinha para entender o contexto do que eu pensei, né, no trabalho, né? A gente sabe aí que, como resultado aí do aumento da demanda, do aumento da populacional, da expansão econômica, o estresse hídrico vem aumentando mais e os diversos setores, né, estão competindo também cada vez mais pelo uso da água. Então, do ponto de vista da qualidade, né, quando a gente tem menores volumes, para poder fazer essa diluição, né, essa diminuição das concentrações nesses períodos, normalmente ele é considerado crítico e as pessoas normalmente analisam ele de forma permanente, essas vazões e, por consequência, suas designadas concentrações. Só que a poluição difusa, né, que vem aí do escoamento superficial direto, ela foi identificada aí como a causa principal e mais significativa desses impactos na qualidade da água, né, e no ambiente aquático também. Além disso, né, nos lugares que estão ainda em processo de urbanização, né, com infraestrutura pobre ou até inexistente, né, descarte inadequado aí de resíduos sólidos, esses lugares têm altas taxas de degradação das águas superficiais, e com especial destaque para DBO, né, matéria orgânica, amônia e ortofosfato, por causa do esgoto doméstico. Então, aqui na direita, vocês podem ver o Rio Pinheiros, né? A gente tem até uma foto de como era antes, ou é ainda em determinados lugares, né? A gente tem aí bastante poluição sendo lançada ali diretamente, inclusive o próprio esgoto. E hoje, com as novas ações do projeto Novo Rio Pinheiros, a gente está tendo aí uma progressiva melhoria aí dessa qualidade da água, né? Já se tentou muitas vezes melhorar a qualidade de água do Pinheiros e do Tietê, né? Para quem é de São Paulo ou conhece muita região, sabe de todos esses projetos que já foram iniciados. Mas, depois de um certo momento, o pessoal falou, não, só vai melhorar se tirar o esgoto. Então, com essa remoção do esgoto, com essas novas ações que eles estão fazendo, eles estão buscando aí encontrar aí os mesmos números de sucesso aí como os projetos de poluição que tiveram no Sena e no Tamisa, né? E a gente também tem que, com a maioria dos programas, né, de gestão de bacias e de recursos hídricos, eles têm que envolver um acoplamento entre a bacia, né, desde a nascente, seus cursos d'água, seus afluentes, até o próprio corpo hídrico receptor de toda dessa água, né, desse volume, né? E esse processo normalmente é feito em duas etapas, né? Faz o processo hidrológico e de cargas, depois vai para o processo hidrodinâmico e de qualidade, aí não deu certo, volta, não deu certo, volta, e fica indo e vindo nesse processo. Para fazer esse acoplamento de tudo. Então, esses modelos, hoje em dia, que fazem esse processo, estão sendo cada vez mais requisitados. E, né, também, quando a gente for utilizar ou criar, desenvolver, fazer o design dessas formas de ação
não estrutural, administrativa, educacional, para diminuir a poluição difusa, né? Com o uso aí das melhores práticas de gestão, os BMPs, os LEEDs, né? E por aí vai. Conhecer essas concentrações e essa distribuição da poluição dentro da bacia é fundamental. E só para finalizar essa parte da revisão da literatura, né, a poluição difusa é um processo que ele começa desde a lavagem e transporte dos poluentes que estão na atmosfera, né, pode ser uma deposição seca, úmida, até a própria lavagem da bacia com esse escoamento superficial direto, que carrega aí a maior parte dos poluentes que estão depositados aí até o corpo final, né? Esse tipo de poluição, ela é um processo muito aleatório. Ele depende de diversos fatores meteorológicos, próprio comportamento, às vezes, da precipitação, as diferentes intensidades que ele apresenta nos diversos momentos da precipitação, uso e ocupação do solo, que também muda com o tempo. Então, é um processo complexo, né? Que inclusive parte do meu título original, né, do meu doutorado, é falar que as bacias são complexas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. E, né, diferentemente aí do esgoto doméstico, que passa aí pelas estações de tratamento para remoção dos poluentes, a água, né, que tá ali, que vem das chuvas poluídas, ela escoa, né, pelo sistema de drenagem ali sem tratamento e vai cair nos rios, lagos, estuários, oceanos e por aí vai. Então, a gente tem aí uma figura com alguns exemplos de poluição difusa. Então, por exemplo, corte de florestas, poluição úmida, né, deposição úmida, deposição seca, né, simplesmente pelo peso ali, pela gravidade ali dos poluentes na atmosfera, a erosão, o escoamento direto ali das áreas urbanas, que carrega ali óleos, detergentes, lixo, muito lixo, né? Lançamentos ilegais no sistema de drenagem. Isso daí é para quando a gente desconhece realmente essas fontes ilegais, tá? Isso vai ser bem interessante quando eu for falar do estudo de caso, que a gente conhece, quando a gente conhece esse lançamento, ele já deixa de ser uma poluição difusa, tá? As áreas de agricultura, que tem os fertilizantes, pesticidas, etc., criação de gado e desenvolvimento urbano. Então, quando a gente tem bastante construção, né, a gente carrega bastante sedimento e por aí vai. Então, já passando ali para o modelo e o software, né, para quem não conhece, essa daí é uma carinha aí do CABC, tá? Então, o CABC, ele foi um software desenvolvido em 2002, inicialmente, lá pela Fundação Centro Tecnológica de Hidráulica, da USP, né? Ele inicialmente foi desenvolvido como simplesmente um sistema de modelos igual o REC-HMS, por exemplo, que tem vários modelos de chuva-vazão, transformação e etc. dentro dele, e o CABC também, ele tem os métodos de transformação do Soil Conservation Service, do hidrograma unitário, para a geração do escoamento, né? E a gente já incluiu o método SMAP, que, para quem não conhece também, é um método de transformação de chuva-vazão para análise contínua, né? Ao invés de análise só de eventos de chuva, o SMAP ele pode ser usado tanto para tempo seco quanto para tempo chuvoso. A gente pode fazer uma simulação contínua e simula vazões de base, de hidrogramas e assim por diante, tá? Como o CABC ele permite que a gente discretize a área da nossa bacia em diversas subbacias, ou até mesmo por topografia, por uso do solo e ocupação, a gente consegue fazer uma análise bem bacana ali da poluição difusa. Então, só para vocês verem aí como que funciona o método SMAP, tá? Ele é uma forma de análise ali de um modelo hidrológico que usa 3 reservatórios, tá? Um reservatório superior, que é ali
onde a gente tem o escoamento superficial direto, onde tem esse ED aqui, o escoamento superficial direto. A gente tem o reservatório do solo e o reservatório subterrâneo, onde a gente tem o nosso escoamento de base, tá? Então, a gente tem ali uma série de parâmetrozinhos que a gente vai calibrando para chegar ali na nossa, inserir nossa chuva e gerar nossas vazões, tá? E o CABC qual? O que a gente fez? A gente adaptou uma terceira parte, né, um terceiro tópico, que é o de carga e de qualidade. Então, só para entender tudo, o CABC qual ele é um modelo, né, um sistema de modelos que a gente tem aqui a parte de transformação chuva-vazão. Então, a chuva que cai aqui, que no caso é uma chuva distribuída, tá? Já vou adiantar para vocês, é uma chuva de radar. Então, a gente tem um modelo distribuído aqui. Ela é distribuída aqui na nossa divisão da bacia. E ele é transportado aqui para essa setinha que ele faz o cálculo, para as áreas e tudo mais, né? Para o pixel a pixel, no caso do radar, né? Pode ter chuva sintética também, tem outras opções. E aí ele transporta para os nozinhos, que são essas divisões entre as subbacias, então são encontros, né? Junções entre diversas subbacias aí. Né, a gente pode até ter propagação de ondas aqui nos canais, né? Também se a gente quiser fazer amortização, alguma coisa assim, por Muskingum, é bem completo sim o modelo. Mas a parte que interessa mesmo para a gente é a terceira parte, que é o modelo de carga e de qualidade, que é dividido em 2 tópicos, tá? As cargas de base e as cargas de lavagem, tá? As cargas de base, a gente tem os lançamentos pontuais, bem simples mesmo, uma indústria, uma estação de tratamento de esgoto, né? Algum outro lançamento específico que queira ser considerado ali. A população não servida ou a população não atendida por essa infraestrutura de saneamento, que vai lançar o esgoto in natura direto no corpo hídrico. E os nossos coeficientes de exportação ou cargas unitárias, também que a gente pode chamar um ou outro, tá? Que são dados ali em quilo por hectare ano. Esses coeficientes, eles são utilizados principalmente quando você não tem muito conhecimento disso daqui, tá? Então, às vezes você vai utilizar um valor da literatura e calibrar as suas cargas, porque às vezes é difícil fazer essa distinção, principalmente, igual eu falei antes para vocês, você não sabe qual que é a população que lança esgoto diretamente ali, é ilegal. Você não sabe. Então, é interessante ter um coeficiente, né? Um valor ali para ser inserido. Isso também pensando em termos de carga de base. E aqui a gente entra como uma carga difusa, tá? Mesmo sendo uma carga, igual a gente também falou, a carga de lavagem, como a gente conhece, ela não está ligada, essa carga aqui não está ligada à chuva, tá? Essa carga de lavagem aqui, ela está ligada diretamente aos eventos de chuva. Então, eu gosto particularmente de chamar essa daqui de carga difusa, tá? Que é onde você não sabe de onde ela veio mesmo, mas ela está presente independente do evento de chuva ali. E essa daqui é a carga de lavagem, que acontece só quando chove. E no CBC a gente tem 2 formas de inserir essa carga de lavagem, que é através da concentração média de evento e também dos coeficientes unitários, mas agora os coeficientes unitários em tempo chuvoso, tá? Então, a gente tem esses 2, ok? Então, aqui a gente tem a formulação, só para vocês entenderem, a população não servida, ela é considerada igual a gente vê dentro mesmo daquelas disciplinas de saneamento, quem fez, né, que a gente tem a vazão per capita, aquela vazão que a gente consome de água, e depois a gente tem aquele fator transformação, esgoto, água, aquele 0,8 que a gente usa, e os 120 litros por habitante dia. Então, é esse nosso C e o nosso Q, nossa população não servida, né, não atendida. E a massa M, que é a nossa massa de contribuição per capita também, dessa população não atendida, que normalmente a gente usa, por exemplo, para esgoto doméstico, né,
para DBO, 54 gramas por habitante dia. Para nitrogênio, se não me engano, é 8. Acho que varia entre tipo 6 e 12, uma coisa assim. E o fósforo que a gente usa em torno de 1 grama por habitante dia, por exemplo, que é a contribuição do esgoto. Aqui é a nossa massa do coeficiente de exportação difuso, né, de base. Então, ele é dado em tempo seco, multiplica pela área da bacia e divide, no caso, como o SMAP é um modelo diário, eu divido ele por 365 para ele ser inserido ali dia a dia, tá? E a nossa vazão de base, ela é dada nada mais, nada menos, então a gente está pensando em base, tá? Não está chovendo. Nenhum disso aqui tem nada relacionado à chuva. Então, a gente tem a nossa vazão de base do escoamento superficial, a nossa vazão da população não servida, a vazão do lançamento pontual e uma vazão importada, que é uma vazão que você pode lançar sem relação nenhuma com nenhum desses outros, tá? E essa é a minha concentração de base final, tá? Bom, com relação aí ao modelo de carga e com relação ao modelo de carga de lavagem, a gente tem aqui concentração média de evento e os coeficientes de exportação. Eles têm, pessoal, tá? A mesma essência, tá? Como que funciona? Eles só têm uma forma de cálculo diferente. Então, na concentração média de evento, eu vou pegar essa concentração que eu dei para ele. Normalmente, a concentração média de evento é medida, tá? Com o uso de amostrador automático. Então, eu conheço esse valor da concentração média de evento. E ela vai ser multiplicada ali pela vazão e eu vou ter a massa ali, tantos gramas, quilos, que foram gerados ali naquele evento, tá? Então, o volume de escoamento superficial ali. No caso do coeficiente de exportação, é só, como eu disse, só o cálculo que é diferente. Então, eu vou multiplicar pela área da bacia e vou dividir ali pelo DT, que no caso ali a gente quer deixar tudo em dia. E aí, eles somam essas duas massas, tá? Ah, Ariel, eu não acho que faz muito sentido usar os dois. Realmente, não tem nenhum sentido físico, tá? Usar os dois. É só uma escolha. Você pode optar por usar os coeficientes, calibrar, ou usar o MC porque você mediu, tá? Mas o programa permite você usar os dois se quiser, tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa massa M0, que é inserida na nossa fórmula, tá? No nosso modelo matemático de acumulação e lavagem, tá? Esse modelo matemático, ele foi desenvolvido pelo Eiger e pelo Aranha já no final da década de 90, se não me engano, início dos anos 2000, para o projeto do Guarapiranga. E a gente tem esse valorzinho desse K, que é o nosso coeficiente de lavagem, que me fala mais ou menos o quanto que eu vou disponibilizar dessa massa M0 aqui em cada evento de chuva, tá? Então, é quase que uma constante de lavagem. E a gente também insere no modelo um outro coeficiente, que é uma porcentagem desse M0, que é para eu falar para o programa, tá? Para o modelo, o quanto dessa massa M0 está disponível na bacia no início da minha calibração, no início da minha simulação. Então, se eu falar que, por exemplo, eu estou simulando no mês de janeiro, no dia 1º de janeiro, eu vou pensar assim, poxa, janeiro sempre chove, 31 de dezembro sempre chove. Então, eu vou dizer que disponível na bacia ali, no início da simulação, é tipo 5%. Pode. Ah, eu estou simulando no mês de... Comecei no mês de julho e normalmente é um período que passa muitos meses sem chover. Então, eu vou deixar 90% da massa acumulada já lá na bacia. E aí, ele vai lavando ali naqueles eventos. Ele vai lavando e também vai acumulando, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é um resultado teórico, tá? Do modelo aqui. Então, como que funciona? A linha preta mais escura, ela é a nossa linha da carga, tá? Então, aqui a gente tem aqui a acumulação e lavagem em cada um dos eventos de chuva. Então, aqui, quando tem esse degrauzinho para baixo, a gente tem a lavagem das cargas,
E nessas linhas inclinadas, nós temos a acumulação, tá? Uma situação um pouco diferente acontece quando a gente analisa esse mesmo processo em termos de concentração. Em termos de concentração, como que funciona normalmente? A gente tem uma determinada concentração inicial, tá? Normalmente também quando a gente vai calibrar, a gente nunca tem carga, né? A gente tem sempre concentração que a gente mediu. Então a gente tem uma determinada concentração e choveu, aumenta a concentração. Por quê? Tá lavando e jogando lá no corpo da água. Lavando e jogando lá, lavando e jogando lá. Então, esse é o processo normalmente esperado nas bacias, vamos dizer assim, comuns, tá? Bacias em que a gente tem uma concentração de base X, por exemplo, 3, 5 miligramas por litro, choveu, aumenta a concentração para 8, tá? E depois volta ao normal, tá? Vamos falar assim. E assim por diante. Só que vou mostrar para vocês uma outra situação no nosso estudo de caso, tá? E aqui a gente tem a nossa BMP que a gente incluiu aqui no modelo por enquanto, tá? Por enquanto a gente incluiu uma forma só de BMP dentro do modelo. Essa BMP que a gente incluiu, a gente chama ela também de unidade de recuperação. Que ela não é uma BMP para tratar somente a poluição difusa, tá? Uma das necessidades que a gente tinha no projeto que eu vou apresentar para vocês era tratar toda a água do rio. Então, ao invés de meio similar a uma estação de tratamento de esgoto, onde a gente coleta, trata e devolve, aqui a gente não trata esgoto, a gente trata tudo. O que está escoando superficialmente, então, ou seja, a água do rio. Vai estar vindo esgoto junto e vai estar vindo a água da chuva que foi carreada lá também. Então, aqui nessa BMP que a gente criou, né, nessa unidade de recuperação, ela vai ter uma capacidade, uma eficiência, ela pode tratar DBO, nitrogênio, fósforo, sólidos, enfim, mas você pode escolher tratar só um ou só outro, enfim, ok? E ela funciona basicamente como uma equação de mistura comum, que a gente tem aqui uma vazão e uma concentração inicial, a gente retira a capacidade dessa unidade de recuperação, tá? Então, retira a vazão com a concentração X. O que segue no rio é o restante, né? Se estava vindo 1 metro cúbico por segundo no rio e eu tirei 0,3 para tratar, vai seguir 0,7 ali no rio com a concentração original também. E o que eu vou devolver lá? Eu vou devolver a minha concentração tratada, né? Com a minha eficiência que eu dei para ele aqui. Então, eu devolvo a minha vazão tratada e concentração tratada e eu faço a mistura desse volume, tá? Desse volume ali que eu removi e voltei. Já vou mostrar para vocês as aplicações dele, tá? E a gente vai discutir muito sobre isso no final. Como validação, a gente fez a validação do modelo em 2 bacias, tá? Eu vou apresentar uma só para vocês, que é a do Jaguaré. A outra bacia, se vocês tiverem curiosidade, venham na quarta-feira assistir às 7h30 da manhã. Mas a outra bacia do Ipanema é uma bacia mista, ela é essencialmente rural. Ela é 70% rural, 20% floresta e 10% só urbana. Então, a gente fez a comparação entre as 2 bacias também. A bacia do Jaguaré, para quem não conhece, né, ela está lá dentro da cidade de São Paulo, é um afluente do Pinheiros, ela tem 32 quilômetros quadrados, então ela está ali próxima aqui da USP, né? Para quem também não conhece, ela está próxima aqui da região da USP. E ela é uma bacia bem interessante, porque ela é essencialmente urbana, mas ela também tem padrões diferentes dentro dela de ocupação, né, urbana. Tem a parte que é mais de baixo padrão, né, favelas, tem classe média, tem indústrias e diversos outras contribuições. Então, aqui vocês veem o mapa de uso e ocupação do solo. Como vocês podem ver, 93% da bacia é urbana e os outros 7%
está dividido aí entre floresta e agricultura, né? Mesmo que seja agricultura só de umas hortinhas que o pessoal tem ali dentro da cidade, né? Ou alguma área que é mais gramado, que, vamos dizer assim, a nossa precisão espacial ali, às vezes não consegue diferenciar muito bem. No entanto, a gente fez dentro lá do modelo, né? Isso daqui já é uma figura lá no modelo, a gente considerou ela essencialmente urbana, tá? Porque não tinha tanta necessidade da gente distribuir tanto essas subbacias para esses usos diferentes, né? Então, a gente separou ela em 6 subbacias para representar, para a gente ter resultados em alguns pontos específicos que deveriam ter nosso interesse. Principalmente aqui esse ponto, que é a George Ward, que é um ponto ali dentro de uma avenida bem movimentada ali. Já já acho que eu tenho uma fotinha dela. Aqui onde seria instalada a BMP, ou Unidade de Recuperação, e na Foz, tá? Que é nesse último pontinho aqui, onde a gente também tinha alguns dados de medição de qualidade. Então, a gente tem aqui, para cada um desses pontos de interesse, qual que é a população que está contribuindo ali e qual que é essa vazão importada também que está sendo inserida no rio, vazão de esgoto, né? Que não vai só carga, vai esgoto, vai água suja também, vamos pôr entre aspas. A gente optou por usar essa vazão importada, né, como dado mesmo, porque foi dado pela Sabesp, então era um dado mais confiável do que a gente fazer o cálculo daqueles 120 litros por habitante dia e assim por diante. Então, como a gente tinha esses valores dados, a gente usou eles mesmos, tá? Então, esse daqui é o resultado da calibração do modelo hidrológico, tá? Vocês podem ver, ele foi feito em 2017. Vocês podem observar que em alguns pontos aqui, a gente tem algumas vazões, né? O laranja é o simulado e o preto é o observado, tá? Vocês podem ver que a gente não consegue, às vezes, representar os picos tão bem, tá? Eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. Não era tanto a nossa intenção acertar esses picos muito bem, mas essa principal diferença, ela se dá porque os dados de radar, né, os dados de precipitação, eles são acumulados diário, e os nossos dados de vazão os nossos dados de vazão eram medidos a cada 10 minutos. Então, a gente fazia uma média desses valores e a gente obtinha aí a média diária. O que não ficava, vamos dizer assim, que não representava tão bem nesse sentido, né? O ideal talvez seria fazer um modelo com o mesmo time step, tanto para vazão quanto para precipitação. A gente, usando esses mesmos parâmetros, a gente fez a validação para o ano seguinte. E lembrando, a gente está fazendo isso em termos de uma série contínua. A gente não fez isso pensando em evento de chuva, então a gente fez essa simulação ali também para o ano de 2018, a validação, que foi onde a gente também fez o cálculo das cargas. Então, aqui a gente consigo mostrar para vocês os parâmetros que a gente obteve no SMAP, os erros, tá? Os índices de erros, os valores aqui de NSE e RSR, vocês podem ver que ficaram um pouco fora dos índices de performance ótimos, né? Mesmo a raiz média quadrática tendo ficado, vamos dizer, aceitável, essa principal aqui, diferença aqui nesses erros e vamos dizer, não adequação, ela se deve principalmente àqueles picos que a gente não conseguiu acertar. Então, a gente pensou, nossa, a gente descarta uma simulação dessa que ficou, bem adequada, né? A gente fez o que a gente fez? A gente fez uma análise dos volumes. Então, os volumes observados e os volumes simulados, e a gente comparou os dois e a gente minimizou as diferenças dos volumes, tá? Tanto do observado quanto do simulado. E se a gente analisar em termos de erro médio, a nossa vazão simulada e a vazão observada, elas tiveram uma média que apresentou erro praticamente 0%, né? Só o desvio padrão, que apresentou um erro um pouco acima e também
vamos dizer, do limite que a maioria das pessoas considera aceitável, que é 10%, mas ainda assim, pela diferença de erros mínimas que a gente teve, a gente considerou bem calibrado e validado o modelo. E aí a gente partiu para a parte de simulação das cargas. Então aqui vocês podem ver os resultados. Ah, só um detalhe. Eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir. Eu trouxe os resultados só de DBO. Também quem quiser ver os resultados de nitrogênio e fósforo, na quarta-feira eu mostro. Só para não ficar muito longo aqui hoje para vocês. Então, aqui vocês conseguem ver os resultados, tá? Os dados monitorados de qualidade, esse é até uma contribuição, vamos dizer, original desse trabalho, diferenciada, onde a gente fez uma calibração estatística que a gente fez para uma série de 5 anos de dados observados que a gente tinha da CETESB e da SABESP, e a gente criou esse box plot contínuo, usando os mínimos, máximos, os primeiros quartis, as medianas e o terceiro quartil. Então, a gente tem aqui a variação da concentração ao longo do ano, tá? Simulada em vermelhinho. E a gente pode ver que o resultado, ele ficou uma boa parte do tempo dentro dessa faixa do box plot. Se a gente considerar os mínimos e os máximos observados, também a gente atingiu esses valores. E esses pontinhos em X aqui foram os dados observados nesse ponto em 2018. O que também acho que ficou bem adequado ali nessa simulação que nós fizemos, tá? A gente também fez a mesma coisa para Foz, aquele ponto lá já quase no Rio Pinheiros, tá? A gente também teve esses resultados. E esses foram as cargas unitárias que a gente obteve, tá? Para DBO, nitrogênio total, fósforo total, e a gente pode ver a distribuição deles aqui. E já chamar atenção para vocês aqui para uma coisa que eu acabei não falando. Lembra quando eu mostrei aquele outro gráfico e eu mostrei a concentração retinha e quando chovia, subia o valor da concentração? A concentração aumentava, depois caía, aumentava, conforme o evento de chuva. O que a gente consegue ver aqui no Rio Pinheiros? A gente consegue ver que quando eu tenho um evento de chuva, eu tenho uma diminuição da concentração. O que é uma situação que, na maioria das bacias, a gente não encontra. Mas o Rio Pinheiros, né, na verdade, o Rio Jaguaré, né, o córrego Jaguaré, nesse caso, ele é tão poluído por causa da concentração de base, que quando chove, o que acontece, na verdade? Dilui, aumenta, vamos dizer, aquele volume disponível ali para fazer essa diluição, e a gente acaba tendo uma redução da concentração. O que também é esperado, né? Mesmo o Jaguaré tendo altas concentrações ali de matéria orgânica. Então, a gente consegue ver um comportamento da poluição aqui já bem diferenciado. E aqui a gente pode comprovar isso, né? Quando a gente faz essa distribuição de cargas, a gente sabe e consegue atestar que a concentração de base, ela representa 90% da concentração total, né? Para BBO, nitrogênio e fósforo. Então, isso daqui a gente também tem os resultados de concentração média de evento, tá? Para George Ward e para Foz, tá? Então, vocês podem ver que lá na George Ward, onde é mais a montante, a gente tem uma bacia um pouco mais poluída em termos de poluição difusa do que na Foz, tá? Ali já chegando na Foz. E os parâmetros de lavagem, que vocês podem ver aqui também, que a gente teve mesmos índices de lavagem, então, ou seja, ele lava na mesma taxa DBO, nitrogênio e fósforo, tá? E com a mesma concentração inicial. Quando vocês forem ver a minha outra bacia, na quarta-feira, quem for assistir, vai ver que para uma bacia mista, esses valores variam bastante entre elas, né? Entre DBO, fósforo e nitrogênio, por causa da distribuição heterogênea da bacia, da ocupação diferenciada e mista. Aqui, como é uma bacia urbana, essas taxas são praticamente iguais. E a gente pode ver que, por exemplo,
quando a gente analisa isso em termos de uma concentração de referência, se a gente falar assim, nossa, se eu pensasse que eu quero atingir uma concentração máxima de 60 miligramas por litro no no córrego Jaguaré, qual que é essa permanência? Quanto tempo ele fica acima ou abaixo dessa concentração? Então, a gente pode ver aqui que o Jaguaré ele fica 70% do tempo acima da concentração de 60 miligramas por litro. 70% em uma janela temporal de 1 ano, tá? Acima de 45% em 86% e acima de 30% em 100% do ano. Então, pensando nisso, a Sabesp, né, que é responsável aí pelo projeto Novo Rio Pinheiros, ela pensou nas obras de infraestrutura, de mudanças dentro da bacia de saneamento, que ela queria fazer essas modificações na bacia. Então, já aqui de cara vocês conseguem ver uma redução drástica na população e na vazão que vai ser lançada. E a gente também teve a inserção ali de uma BMP, que seria a unidade de recuperação, tá? Que ela seria inserida aqui no final da bacia. Alguém pode até perguntar, né? Nossa, mas você viu que as maiores concentrações elas estão localizadas mais a montante da bacia, né? Por que não colocar essa unidade de recuperação mais a montante? Não ajudaria? Sim, porém, o que a Sabesp identificou? Que em muitos lugares aqui seria impraticável colocar ela em termos físicos, né? Porque ela ocupa espaço, né? E em outros determinados locais, ela utilizou isso para melhorar ainda mais essa concentração que vai ser lançada aqui no Rio Pinheiros, ali mais à frente. Então, a gente tem ali a unidade recuperadora com uma capacidade de 300 litros por segundo e uma eficiência de 50%. E aí, a gente fez essas simulações. Eu lembrei que eu coloquei umas fotinhos dessas unidades recuperadoras que já estão em construção, ainda não estão em operação, tá? Essas fotos são de junho de 2022, desse ano, então vocês conseguem ver o tamanho, né? Esse daqui, se não me engano, é do Pirajussara, essa daqui. A gente tem aqui o rio, então vocês podem ver que está bem na lateral, aí vai ter uma captação, vai aqui passar pelo tratamento e depois retorna. Então, vocês podem ver que elas não são um jardim de biorretenção que é pequenininho, vai ocupar um espaço pequeno ali, alguma coisa ali. Esse tem um porte, de certa forma, bem maior, tá? Bom, então esses foram os cenários que a gente estudou aqui para verificar o quão significativas eram essas mudanças. Então, o cenário 1, a gente fez a modificação da população não atendida, tá? Simplesmente modificando a população. No cenário 2, a modificação da população mais as unidades recuperadoras. E no cenário 3, a gente não mudou a população e só colocou as unidades recuperadoras, tá? Então, no cenário 1, a gente já vê uma mudança um pouco interessante dentro dessa situação. Vocês lembram como que era? Antes era essa linha vermelha contínua, tá? Quando chovia, a concentração diminuía. E olha o que a gente já consegue observar no período chuvoso. Quando chove, a concentração agora está aumentando um pouquinho. Porque ela está, vamos dizer assim, voltando àquela condição, vamos dizer, original, né? Que ela deveria ser. Só que nos momentos de seca, onde a gente fica muitos períodos sem chuva, vocês podem ver que a gente ainda tem o mesmo comportamento mantido. Quando volta a chover bastante, volta ao comportamento que a gente está buscando. No cenário 2, que a gente tem as unidades recuperadoras ativas, isso ainda melhora um pouco mais. Vou voltar para vocês verem. Principalmente onde? No período de seca, onde a gente tem esse tratamento aqui. Por quê? Porque a unidade recuperadora tem um limite, uma capacidade. Então, se você está chovendo muito, para ele vai passar uma boa parte ali e ele não vai conseguir tratar, tá? Bom, e o cenário 3, que é aquele que a gente manteve as populações originais e só colocou as
unidades recuperadoras. E da mesma forma, a gente consegue ver que no período seco a gente tem uma boa diferença, mas no período chuvoso o impacto é quase mínimo em ter esse dispositivo instalado ali. Aqui a gente tem uma comparação entre esses cenários que a gente estudou, e aqui na direita a gente já consegue até ver uma comparação da modificação que já foi feita ali para essa situação. Olha aqui, a DBO saiu de 88%, a base, para 53%. E o nitrogênio e o fósforo, não sei se vocês se lembram que estava 90, 90 e poucos, passou para 70 e 69. Essa diminuição um pouco menor do nitrogênio e do fósforo, ele se deve porque as unidades recuperadoras, elas estão projetadas para tratar só matéria orgânica, carbonácea, tá? Só DBO. Então, por isso que a gente não vê mudanças ali no nitrogênio e fósforo tão significativas, igual da DBO. Bom, então a gente pensa assim, tá, mas qual que é esse... era óbvio, né, Ariel? Se ia diminuir a população, vai diminuir a concentração, vai acontecer isso, eu já esperava. Mas a gente consegue ver agora a diferença com quando a gente analisa a permanência desses valores em relação à referência, né? Vocês vão me ver falando bastante. Eu perdi meu mouse. Acho que eu achei aqui. Desse limite de referência de 30 miligramas por litro, né? A Sabesp, ela considera, né, e muitos estudos consideram que abaixo de 30 miligramas por litro, a concentração, a gente consegue ter presença de espécies aquáticas, de vida dentro do corpo hídrico. E, no mínimo, também 2 miligramas por litro de oxigênio, mas a gente não entra nesse âmbito aqui, nesse trabalho de hoje. Então, aqui, a gente consegue ver que para o cenário 2, que é aquele cenário ideal, não sei se vocês se lembram, que era com a população e as unidades recuperadoras, agora a gente tem que, acima de, por 35% do tempo, a gente vai ter concentrações maiores que 30%, o que é muito diferente do 100% que a gente tinha antes, né? Era 100% do tempo maior do que 30%, agora 35% mais ou menos do tempo a gente vai ter concentrações acima dos 30 miligramas por litro, o que já melhora bastante do que a gente tinha antes. Mas alguém pode pensar aqui, eu já estou finalizando, tá? Quais, então, Ariel, qual que é o impacto que tem se não tiver população nenhuma contribuindo mais, né? A gente vai ter aí os cenários 4, 5 e 6 que nós criamos, isso aqui não foi nada de projeto, tá? Era sem população servida, sem unidades de recuperação, sem população servida e unidades recuperadoras, e no cenário 6 a gente fez uma redução de 50% daquele cenário 2 e aumentou a eficiência da unidade recuperadora. A gente fez essa redução de 50% da população para atingir o marco novo de saneamento, né? Que falava que até 10% da bacia poderia, vamos dizer assim, levar esgoto tratado para 90% da bacia, tá? Então, a gente fez isso para ajustar. Bom, então a gente tem aqui o cenário 4, que é esse vermelhinho aqui de baixo, tá? Esse bordô. E olha a diferença que a gente tem do que a gente tinha antes, né? Esse aqui é o cenário 2, o cenário ideal, tá? Esse laranja. E o preto, o cenário original. Olha a diferença no comportamento que a gente tem. Mas o que vocês conseguem ver, bater o olho de cara, pensar e falar assim, nossa, não, tem alguma coisa que não vai fazer diferença. Nos eventos de chuva, o que vai acontecer? A gente vai atingir as mesmas concentrações que a gente tinha antes. Por quê? Porque a gente não está tratando poluição difusa. A gente está tratando só poluição de base. Então, isso é um alerta para que a gente entenda que a gente só vai conseguir, às vezes, atingir as nossas metas se a gente parar e inserir os nossos amados dispositivos, né, os LEEDs, soluções baseadas na natureza, jardim de retenção, pavimento permeável, enfim, já eu vou dar várias opções. No cenário 5, que é a mesma coisa do cenário 4, só que com unidades recuperadoras ativas,
Olha o que a gente tem de diferença. Eu vou ir e voltar. O que mudou foi basicamente os picos que deram uma diminuidinha. Bem imperceptível, né, na maior parte dos casos. O que não é muito bom, né? A gente sabe que esse cenário aqui não, ele é quase improvável de acontecer. Mas aqui a gente tem essa diferença, a gente mostra para vocês que essa unidade recuperadora que foi projetada, ela só é válida, só funciona bem para escoamento, para tratar a vazão de base, né? O esgoto doméstico que é lançado ali. E o cenário 6, que é aquele intermediáriozinho. Olha que interessante, a gente teve uma diminuição boa aqui no tempo seco, mas no tempo chuvoso a gente manteve a mesma situação. A gente está atingindo os mesmos níveis de concentração que a gente tinha antes. E quando a gente analisa isso em termos de permanência, a gente vê, ó, essa linha tracejada preta é o 30 miligramas por litro. Olha que interessante. Quando a gente analisa os 3 cenários novos, 3 cenários adicionais, olha o cenário 6, que não é tratando toda a população. A gente tem a mesma taxa de permanência, né, que seria ali em torno de 5, 6%, de concentração excedendo os 30 miligramas por litro, sem precisar tomar, vamos dizer assim, tirar toda a população não atendida, né? Então, e a gente percebe também que entre o cenário 4 e o cenário 5, a gente quase não tem diferença entre eles a longo prazo. E se a gente ainda quisesse fazer uma análise ainda para adequar o Jaguaré, no caso, e o Pinheiros a um rio classe 3, por exemplo, a gente poderia fazer essa análise aqui. Então, daí também a importância desse trabalho que analisa sazonalmente a população ao longo de um ano, e não só em eventos, não só para um determinado ponto específico. E aí, a gente vai fazer várias discussões aqui ainda mais à frente, então eu até vou pular essa parte, mas vocês, o que eu acho interessante de falar para vocês, que é muito diferente quando a gente analisa essa situação em uma escala anual, contínua, quando a gente analisa esse comportamento, essa diferença de comportamento. Quando a gente tem uma bacia muito poluída, uma bacia pouco poluída, preservada, quando a gente tem o período seco e o período chuvoso. E a gente viu que a gente consegue analisar em medidas e ações estruturais e não estruturais, então, melhorando a infraestrutura de coleta de esgoto, por exemplo, o impacto que isso dá na poluição, e também dos equipamentos de mitigação, né, os NBS, para melhorar a qualidade da água. E aí, como uma próxima etapa, né, até para esse trabalho, a gente quer implementar ainda a matemática, né, o modelo, para tratar apenas o escoamento superficial direto, e aí a gente inserir aí jardins de biorretenção, bioslopes, riparian, os buffer strips que a gente tem aqui, as wetlands, filter strips, pavimentos permeáveis e por aí vai, né? Que aí a gente consegue fazer uma análise um pouco diferente. E aí já começar a discussão daí, né? Para falar para vocês, né? Qual o BMP ou qual LEED, qual que é o melhor que eu posso usar? Sabendo qual que é a poluição que vai chegar ali naquele ponto. Eu consigo dimensionar um dispositivo que vai me trazer melhores resultados? E qual que é essa eficiência que eu preciso ter? Eu consigo, aí eu vou lá, coloco essa eficiência, essa capacidade lá no modelo, consigo talvez fazer uma previsão de como que vai ficar isso. E fazer um agradecimento aí para o pessoal que me ajudou na pesquisa, inclusive Ana Maria Cristina, que está aqui assistindo. Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de vocês. Desculpa ter passado um pouquinho aí do tempo, mas eu me empolguei.